Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Estudante é expulso de escola em São Luís após ofensas racistas a uma colega. Instituto de Meteorologia emite novo alerta de onda de calor e umidade para os próximos dias. Enem 2023, gabarito oficial é divulgado hoje. Saiba o que abre e fecha nesse feriado da Proclamação da República. E no quadro No Consultório, vamos falar sobre os perigos do cigarro e os cuidados com a saúde do seu pulmão. O nosso telejornal está no ar. O Maranhão está sob alerta de nova onda de calor. Gabarito oficial do Enem é divulgado hoje. E veja o que abre e fecha nesse feriado. Vamos ver esses e outros destaques agora no Giro de Notícias. O Maranhão é um dos estados atingidos por mais uma onda de calor no Brasil. O motivo é a aproximação do verão neste fim de ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as altas temperaturas vão até sexta-feira. Cerca de 40 municípios maranhenses são afetados. O INEP divulga hoje o gabarito oficial com as respostas do Enem. A divulgação foi antecipada pelo Ministério da Educação. O resultado final com as notas das provas e da redação será divulgado apenas no dia 16 de janeiro de 2024. O comércio de São Luís tem autorização para funcionar amanhã, feriado de Proclamação da República. O anúncio foi feito pela FEComércio Maranhão. A decisão é um acordo entre os representantes empresariais e dos comerciários. As lotéricas e as agências bancárias não irão funcionar, de acordo com o Sindicato dos Empresários Lotéricos e o Sindicato dos Bancários do Maranhão. O governo do estado realizou a entrega de 2 torres de telefonia e internet nos terminais da Ponta da Espera e Cujupe. O governador Carlos Brandão e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, participaram da solenidade de inauguração. Serão beneficiados quase 2 milhões de passageiros que utilizam o transporte de ferry-boat todos os anos. Olha, após ofensas racistas a uma colega, um estudante foi expulso de uma escola em São Luís. Cabelo crespo, pele negra. Características que fazem parte da identidade de Valéria foram postas à prova. O racismo aconteceu dentro do ambiente escolar, onde conhecimento e aceitação deveriam ser palavras de ordem. Mas só uma palavra chamou a atenção da estudante. Numa aula de educação física, numa terça-feira, num jogo de futsal, um misto, eu e os meus amigos. No entanto, eu estava sendo goleira. Foi quando uns alunos chegaram na porta, da quadra do ginásio e um aluno proferiu a palavra "uma gorila no gol". Nisso, quando eu ouvi, eu não tive reação. Quando percebeu que havia sido vítima de racismo, a primeira pessoa a quem Valéria recorreu foi a mãe. No primeiro momento, eu estava no supermercado, quando ela mandou a mensagem. Eu não vi logo, mas aí quando eu vi a insistência, eu peguei o celular, era ela, dizendo: "Mãe, eu fui vítima de racismo". Aí eu já fiquei impactada. Aí eu disse: "O que foi que aconteceu?". Me chamaram de gorila aqui na escola. Aí eu respirei, que a dor acho que foi maior em mim do que nela. O caso de racismo aconteceu aqui no Centro Educacional São José Operário, que fica no bairro da Cidade Operária. Essa situação ganhou ainda mais repercussão depois que a mãe da vítima emitiu uma nota de repúdio nas redes sociais. Eu não vou deixar isso ficar assim. Então, resolvi fazer uma nota de repúdio e me pronunciei através das redes sociais, aí que gerou toda essa repercussão, porque eu tinha que fazer alguma coisa, pela minha filha. E a intenção foi essa, de deixar notório mesmo que eu sou contra, que eu não aceito isso na minha família, nem com ninguém. Por muito tempo, o racismo científico tentou aproximar pessoas negras de animais. A estratégia era desumanizar corpos pretos. O tempo passou e resquícios desse pensamento ultrapassado permanecem na sociedade.
No entanto, é preciso um olhar rigoroso diante de situações como essa, principalmente quando elas acontecem no ambiente escolar. A responsabilização do aluno através de uma investigação feita com muita empatia, através da escola, que acolheu tanto a família quanto a vítima, resulta na expulsão do adolescente que cometeu o ato infracional e fica o recado a todas as crianças e adolescentes de que o ambiente escolar ele é público como qualquer outro e deve seguir normas e deveres e direitos como de qualquer outro cidadão brasileiro. Se educar é garantir o futuro, família e escola devem sempre andar de mãos dadas. Respeito e amor são assuntos tratados em sala de aula, mas a primeira lição começa dentro de casa. É muito importante você conversar, né, com as crianças, com seus filhos, seus sobrinhos, para eles irem crescendo, aprendendo a respeitar qualquer tipo de pessoa. Todas as diferenças têm que ser respeitadas. Todas as pessoas merecem respeito. Nós somos todos iguais. Para aqueles que acham que não tem voz, nós temos voz sim. Eu sou quem eu sou, eu já sei disso. E hoje eu tô aqui para mostrar que nós pretos temos voz e podemos chegar aonde a gente quiser. E o nome do estudante que cometeu o ato racista não foi revelado. Lamentável, gente, toda essa situação. O combate ao racismo é uma luta diária e de todos nós. E em casa, na escola, são os principais ambientes onde as crianças precisam ser educadas a respeitar o próximo. E por falar no papel de formação da escola, um projeto na rede pública estadual tem incentivado as crianças a comerem de forma mais saudável, né? Vamos ver. Nunca é cedo para aprender que uma alimentação saudável é essencial para o desenvolvimento infantil. Essa é uma das lições que Luna está aprendendo na oficina Chefes Mirins, oferecida pela Secretaria de Desenvolvimento Social para alunos da rede pública. A alimentação ela traz um crescimento saudável, né? As crianças, a gente vê que as crianças elas têm uma saúde mais equilibrada, vamos dizer, quando tem uma alimentação saudável, balanceada. E é tudo, para mim, realmente a alimentação para a criança é essencial. O projeto é realizado pelo Banco de Alimentos do Governo do Maranhão. Nutricionistas e estagiários do curso de nutrição realizam as visitas às instituições mensalmente. Nos encontros, os alunos aprendem práticas saudáveis e também sobre o desperdício de alimentos. O objetivo do Chefes Mirins é levar conhecimento sobre a alimentação saudável para as crianças nas escolas, tá? O que elas levam para as suas escolas para estarem lanchando. Então, a gente leva esse conhecimento para estar melhorando mesmo a alimentação delas durante essa estadia na escola e em casa também. A oficina Chefes Mirins é uma iniciativa necessária para a educação das crianças e também para a sua saúde. O objetivo é levar esse conhecimento para todo o estado. A partir das oficinas, será construída uma geração cada vez mais consciente da importância de preservar a saúde através da alimentação saudável. Eu entendi que a comida saudável é precisa para o nosso corpo. E a gente tem que sempre comer. Senão a gente pode ficar doente, com a barriga doendo muito. Pode ser legumes, frutas, qualquer tipo de coisa saudável. Belo projeto. E a Secretaria de Estado da Educação abre nesta quinta-feira as inscrições para o Prêmio Estudante Cidadão. O objetivo é incentivar produções para o desenvolvimento da educação no Estado. As inscrições, gente, serão gratuitas e devem ser feitas com o envio do projeto até o dia 29 de janeiro, de 2024, no site da SEDUC. São 2 modalidades de competição e 20 projetos serão premiados. O edital completo você pode acessar no site da SEDUC, que aparece aqui na sua telinha. E a seguir, no quadro No Consultório, vamos falar sobre os perigos do cigarro e os cuidados com a saúde do pulmão. O nosso telejornal vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o quadro No Consultório.
Olha, gente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 1/3 da população mundial adulta seja fumante. Sobre os perigos do cigarro, então eu converso agora com o médico Dr. João Batista, pneumologista. Doutor, seja bem-vindo aqui no nosso quadro No Consultório. Muito obrigado, Ana. Bom, doutor, olha, o consumo de derivados do tabaco causa, cerca de 50 tipos de doenças. Quais são as principais doenças causadas pelo tabagismo? Muito se preocupa, com relação aos riscos que a exposição do consumo dos derivados do tabaco podem produzir na saúde. Muito se fala das preocupações do adoecimento do aparelho respiratório, mas a gente também não deve esquecer que o problema não está somente nos pulmões, nos pulmões a gente pode falar do enfisema, pode falar do câncer de pulmão, da bronquite, do aumento de chances de doenças infecciosas como pneumonias e até mesmo tuberculose. Mas também, quando a pessoa inala as partículas e a fumaça do cigarro, ela produz reações inflamatórias em outros compartimentos. Pode gerar problema na bexiga, problema no osso, problema na parte vascular. Não é à toa que quando alguém infarta, por exemplo, 25% das pessoas que infartam elas são fumantes, quando elas têm algum tipo de derrame, que são os AVCs, Sim. que popularmente chamamos de derrames, também 25% delas são fumantes. Impotência sexual, pessoas que podem perder membros ou amputar pernas, braços por doenças de natureza vascular. Então, realmente a exposição aos derivados do tabaco pode produzir diferentes tipos de doenças. São mais de 50 doenças já documentadas, e as maiores preocupações geralmente são voltadas para o pulmão, mas a gente não pode esquecer que outros compartimentos também podem sofrer com os derivados do tabaco. Com certeza, e são muitos os derivados, muitas as substâncias que estão presentes no cigarro, Agora, doutor, no caso das mulheres, o uso de cigarro pode causar complicações na gravidez, De que modo o tabagismo ele interfere na formação do feto? Além disso, as complicações, para os bebês por conta, de se ter uma mãe fumante. Pois é, as complicações começam desde quando, do processo de gestação, a mãe fuma, que ela acaba expondo o feto àquelas mesmas partículas que ela também está se expondo, e aumenta a chance de parto prematuro, de crescimento intrauterino restrito do bebê, de o bebê sofrer de complicações respiratórias, inclusive após o nascimento. Inclusive já tem estudos que chamamos de estudos transgeracionais, que uma avó que foi fumante, gestando uma mulher, ela pode transmitir o problema e a mutação para o neto. Olha só. Então, é uma coisa que realmente é uma preocupação. Seja pela questão do processo de formação, da diminuição da oxigenação, das complicações cardiovasculares que a mãe está sofrendo e passa para o bebê no processo da gestação, ou seja também pela questão da exposição das crianças passivamente ao ambiente com cigarro. Então, até mesmo depois do bebê ter nascido, ou a mãe que fuma dentro do ambiente doméstico com as crianças no entorno, isso também pode gerar impacto no desenvolvimento e na saúde dessas crianças. Já vamos falar sobre os fumantes passivos. Agora a gente falou das mulheres, agora em relação aos homens. O risco de cigarros pode contribuir para a impotência sexual masculina? Sim. Como eu tinha falado anteriormente, essas substâncias, quando elas entram na circulação sanguínea, elas promovem o adoecimento dos vasos. Não é à toa que também pode gerar amputação, não é à toa que a pessoa pode ter infarto, não é à toa que a pessoa pode ter o AVC. Então, quando isso pega a vasculatura da região do pênis, também você pode ter disfunção erétil. Doutor, vamos voltar, então, à relação dos fumantes passivos, Além das doenças cardíacas, quais são os riscos de doenças que um fumante passivo ele pode ter? Tem muitos pais que às vezes não se atentam, E aí, como o senhor falou, fumam, dentro de um apartamento pequenininho, Ou então no quarto do próprio filho, o filho seja ele bebê ou já adolescente, ou no carro também, doutora? A gente sabe que os fumantes passivos também sofrem com isso. Existe hoje o que a gente chama de fumante de primeira mão, segunda mão e terceira mão. Existe uma classificação então, O fumante de primeira mão é aquele que inala a fumaça direto, de segunda mão é aquele que
inala a fumaça que sai da ponta do cigarro, né? E tem o de terceira mão, que é aquela pessoa que às vezes fumou fora do ambiente e chega dentro de casa e está com aquele particulado todo no corpo e você consegue sentir aquele odor. Impregna até na roupa, né, impregnado na roupa à distância, né? E as crianças, elas sofrem muito com isso, né? Dentro do ambiente de convivência com fumantes. E, assim, as principais complicações que a gente vê nas crianças é o surgimento de infecções respiratórias, as otites médias, né, que é a inflamação do ouvido que pode acontecer, o desenvolvimento de sintomas compatíveis com asma ou agravamento de asma, né? Então, o desenvolvimento pulmonar diminuído, né? Porque a criança ela vai passar por um processo que ela vai ter que ter a maturação orgânica, né? E às vezes até o próprio desenvolvimento do pulmão pode ser comprometido e fazer com que essa falta do desenvolvimento no tempo adequado vá fazer falta na idade adulta. Pois é, então mesmo que você tenha sido, né, fumante passivo, né, é importante depois você, enfim, não estou mais na presença daquele familiar, né, que é fumante, mas é importante você procurar uma ajuda médica, né, doutor, porque a gente sabe das consequências como o senhor colocou aqui. Agora, doutor, quais impactos, né, a gente já falou, né, em relação ao fumante passivo, quem fuma e precisa buscar uma ajuda no SUS, como proceder? Existe uma preocupação do Ministério da Saúde, inclusive já tem uma programação orquestrada nacionalmente, né, que envolve um programa de acompanhamento, porque parar de fumar não é que nem desligar um disjuntor. Sim. Né? Hoje eu estou fumando e amanhã eu não fumo. Né? 80% dos fumantes eles têm o desejo de parar de fumar, mas eles não conseguem, na grande maioria das vezes, fazer isso só. Então, requer ajuda porque a gente está falando de uma doença. Então, quando a gente fala de tabagismo, o próprio tabagismo, por si só, já é uma doença. Você não precisa esperar ter um enfisema, esperar ter um câncer, para você falar que você está doente. Só o hábito de você fumar e essa dependência química, comportamental e psicológica que vem do cigarro, a gente já fala que é uma doença. Então, o tabagismo, por si só, é uma doença. E essas pessoas que encontram-se fumando, que são doentes, né, elas podem procurar ajudas no SUS. Existem programas já muito bem estabelecidos, porque é um processo de acompanhamento que geralmente envolve 12 meses, onde a pessoa faz avaliações semanais no primeiro mês, 2 vezes por mês no segundo mês, 2 vezes no terceiro mês e 1 vez por mês até completar os 12 meses, que é para garantir que realmente todo esse processo teve êxito, né? Não só no processo de cessação, mas também na manutenção do hábito de não fumar mais. Perfeito. Olha, então ficam todas as dicas do nosso médico, doutor João Batista. Doutor, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada, doutora. Olha, o nosso telejornal fica por aqui para rever as nossas entrevistas, como essa do doutor João Batista, reportagens e quadros. Basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV UFMA, às 18h30. Até amanhã.